Olá, 58 bilhões de transações bancárias por ano, 750 bilhões de movimentação financeira por dia. O dinheiro brasileiro circula rápido e às claras. O problema é quando ele transita de forma invisível e no subterrâneo. O dinheiro em espécie é o preferido para lavagem de dinheiro e para sonegação, simplesmente porque ele não deixa rastro. Nós temos 28 milhões de pessoas físicas, 1 milhão ficam em malha, ou seja, a grande maioria cumpre a norma sem nenhuma dificuldade. O TCU não tem a prerrogativa de acesso prévio e sistemático a informações sobre a chancela de sigilo bancário e fiscal. E eu verifiquei que nós temos um problema que eu diria quase atávico no Brasil, desde 1500, quando nós somos descobertos, né, que é a aceitação social do contrabando, do descaminho e, consequentemente, da sonegação. A Comissão de Transparência do Senado reuniu órgãos de controle para debater o modelo de fiscalização da movimentação financeira no país, as consequências e o aprendizado do Brasil da Lava Jato. Em discussão está começando. O nosso Brasil só chegou aonde está, porque não houve transparência na coisa pública. E a transparência mais a impunidade é igual à corrupção que assolou e destruiu o nosso país. O modelo de fiscalização de movimentações financeiras ilícitas no Brasil está em xeque. A Operação Lava Jato tem demonstrado que um enorme volume de recursos tem circulado de forma ilícita à revelia dos órgãos fiscalizadores tributário, bancário, cambial e do mercado imobiliário. Diante disso, o cidadão fica intranquilo. Como é que tanto dinheiro circula entre agentes da ilicitude dentro do país e para o exterior? Como é que ninguém percebeu? A razão de estarmos enfocando a Lava Jato aqui nesta audiência é que a operação mudou completamente o patamar com que enxergamos os fluxos de dinheiros ilícitos no país. E, portanto, a percepção do risco que corremos todos, empresas e cidadãos. Oficialmente, só o montante de corrupção já formalmente reconhecido e contabilizado pela Petrobras foi de 6,2 bilhões. Mas um laudo pericial da Polícia Federal estima o prejuízo total de 42,8 bilhões de reais. Foi mencionado assim que, em virtude da investigação, se descobriu a movimentação financeira. E eu devo dizer para o senhor, senador, que, na verdade, foi exatamente o contrário. Tá? Em virtude do controle que existe desse sistema, das comunicações feitas pelos bancos, do relatório feito pelo COAF, é que iniciou a Lava Jato, isso eu ouvi do próprio Procurador-Geral da República e de investigadores. O COAF já produziu 681 relatórios sobre a Operação Lava Jato, relacionados à Operação Lava Jato, isso desde 2011. A Operação Via Pública, em março de 2014. Naquela ocasião, já tinham 53 relatórios na mão da Polícia e do Ministério Público. Foram esses relatórios que levaram às investigações que foram descortinando as coisas. E nessa investigação, sem dúvida, encontraram uma série de movimentações adicionais, mas não necessariamente que tenham passado por bancos. Tá? O grande desafio é como aumentar o controle da movimentação em espécie, partindo do pressuposto que a gente não tem como impedir, né? Pelo menos nesse momento do nosso desenvolvimento. Se nós olharmos, e aí o Antônio do COAF tem toda a razão, ou seja, a investigação judicial que existe, ela não existe, o juiz não move, ele não impulsiona o processo, ele é imparcial. Alguém teve que impulsionar. Quem fez esse impulsionamento foram os órgãos que trabalham na Força-Tarefa, Polícia Federal, Receita, com as informações do COAF. A Receita Federal, antes da fase ostensiva, em março, nós já tínhamos autuado em 4,6 bilhões, que era o Grupo Chaim, que, por sinal, está preso, né? Em relação
justamente a questão fabricação de navio-sonda para a Petrobras. Já havíamos identificado isso e foi esse o fio da meada, junto com a operação de lavagem, que foi identificado, que deflagrou a Operação Lava Jato. Para o senhor ter uma ideia, desde 2001, data da Lei Complementar 105, até 2015, 140 bilhões e 44 mil ações fiscais, quase 45 mil ações fiscais, foram concluídas pela fiscalização, pelos auditores fiscais da Receita, identificando pessoas que movimentaram recursos incompatíveis com a receita declarada. O nosso trabalho na Receita ele é abrangido por sigilo fiscal. Nós não podemos divulgar quando iniciamos um procedimento de fiscalização, não podemos divulgar quando encerramos um procedimento de fiscalização. Então, às vezes, para a sociedade não fica muito presente essa resposta, né? Ou seja, a sensação de impunidade parece que há um descontrole. Assim, só agora na Lava Jato que foi identificado isso. Como o senhor viu, são 140 bilhões já de operações identificadas. Nós temos um trabalho de gestão de risco muito forte, de tal forma que cada auditor que trabalha na Receita, ele, em média, recupera 51 milhões de reais por ano. Falando especificamente do caso da Lava Jato e as operações que tangem a Lava Jato, a questão talvez que mais dificulte uma atuação da CGU ao longo, né, da atuação é a questão de sigilo, né? Especialmente nós vamos Petrobras, né? A grande questão, né, do trabalho da auditoria da CGU era com questionamentos e a Petrobras elencava, por exemplo, o sigilo comercial. Não, isso aqui é sigilo comercial, eu não tenho que te informar isso aqui. Então, essas, da mesma forma, o BNDES, né, se esbarra no sigilo bancário. Então, e, digamos assim, atrás da barreira do sigilo, você tem uma questão que é a discricionariedade do gestor, né, que, sem ter maiores informações, é muito difícil emitir uma opinião se aquela decisão do gestor ela é uma decisão razoável ou não, se eu não tenho informações suficientes para julgar, para sopesar se aquilo realmente é razoável. Eu procurei ilustrar quais são os resultados que as ações de controle, aquela tradicional, ela consegue alcançar com a informação compartilhada. Digo, registro, com a devida autorização judicial, porque são informações, não é, em que o TCU não tem a prerrogativa de acesso prévio e sistemático. Ele não tem. São informações cobertas por sigilo fiscal e bancário. Na situação inicial, senhor presidente, no caso da Renest, da Abreu e Lima, nós tínhamos num contrato apurado um dano de quase 500 milhões, com acesso às informações fiscais, com autorização judicial. Esse dano passou para quase 1,4 bilhão. O dano, eu estou falando aqui de prejuízo, sobrepreço, superfaturamento, tá certo? Em relação à fraude, inicialmente, tanto em Angra quanto na Abreu Lima, não se viu, somente com a documentação em que o TCU tem acesso legalmente, né? Não se conseguiu visualizar a constatação, não se constatou fraude. Após a informação compartilhada, foi possível claramente se evidenciar o conluio. Como atuam os órgãos de controle? Banco Central, CVM, TCU, COAF, Receita Federal. Acompanhe. No Brasil, atualmente, são mais de 1.800 instituições financeiras autorizadas, com mais de 225 mil pontos de atendimento, incluindo cerca de 23 mil agências bancárias. São mais de 90 milhões de clientes titulares de contas correntes, 145 milhões de clientes com contas de poupança e por volta de 185 milhões de cartões de crédito e de débito ativos. Estamos falando em mais de 58 bilhões de transações realizadas ao ano, das quais 20 bilhões por meio do Internet Banking e 16 bilhões por meio de celulares ou tablets.
Somados, esses valores apontam para uma movimentação de recursos diária da ordem de 750 bilhões de reais, senador. O Banco Central, por meio da Carta Circular 3098, de junho de 2003, estabeleceu o dever das instituições financeiras comunicarem ao COAF operações em espécie, seja provisionamento para saque e depósito, quando o valor for igual ou superior a R$100 mil. As instituições supervisionadas pelo Banco Central realizaram, desde 1998 até 2016, quase 8 milhões de comunicações de operações ao COAF, das quais 670 mil relacionadas a operações ou situações atípicas e 7 milhões e 300 mil operações relativas a operações em espécie acima de R$100 mil. E inventaram uma instituição, que é a única novidade desse sistema, que é a chamada Unidade de Inteligência Financeira. No caso brasileiro, é o COAF. Então, apesar do seu nome, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF não controla atividades financeiras. O que ele é? Exatamente, é uma unidade de inteligência financeira. Olha, banco, quando você perceber que esse teu cliente está fazendo alguma coisa que seria considerada suspeita, você deve comunicar isso, né? Você deve informar isso. Antigamente era para a polícia e tal, não deu certo, por isso que criaram a tal unidade de inteligência financeira. Se o gerente do banco pergunta, mas por que o senhor está depositando esse dinheiro e o sujeito não quer responder, isso deve levantar as orelhas. Por quê? Tem alguma coisa, pode estar acontecendo alguma coisa errada. No caso do dinheiro em espécie, então nós temos um problema seríssimo. Isso é um problema mundial, tá? Por quê? O dinheiro em espécie é o preferido para lavagem de dinheiro e para sonegação. Simplesmente porque ele não deixa rastro. O papel da CVM no que diz respeito à supervisão do mercado de capitais, ele está bem definido na Lei 9.613. O papel da CVM, na verdade, é um papel normativo. Ela, através de regulamentação própria, ela estabelece situações suspeitas nas quais esses intermediários e os mercados devem realizar a comunicação ao COAF. O foco de atuação da CVM é muito diferente do foco de atuação do COAF e do Banco Central. É um foco centrado nos deveres fiduciários dos administradores, e eu digo aqui, administradores de companhias abertas, no caso da Operação Lava Jato Petrobras. Eu posso dizer que existe basicamente um inquérito para cada grande contratação feita pela Petrobras nesse período. Temos inquérito cujo objeto é a Comperj, um outro para Abreu e Lima, um outro para contratações realizadas com a SBM, 2 inquéritos relacionados a aquisições de sondas de petróleo, mas que nada disso diz respeito à supervisão de movimentações financeiras. Nós temos 28 milhões de pessoas físicas, 1 milhão ficam em malha, ou seja, a grande maioria cumpre a norma sem nenhuma dificuldade. A Receita Federal, ela tem, com base na Lei Complementar 105 de 2001, acesso aos dados bancários mensalmente de todas as movimentações financeiras e aplicações financeiras e também de movimentações de dados de previdência privada no país. E os auditores da Receita têm a prerrogativa, no artigo 6, de requerer essas informações diretamente às instituições financeiras. Essa prerrogativa ela é praticamente padrão nos países do mundo, né, padrão OCDE, e foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato ela nos mostra que, normalmente, e todas as pessoas físicas que estão sendo fiscalizadas são muito bem assessoradas por contadores como nós, né, por advogados, e eles, então, não vão colocar na sua declaração de renda nada que fique uma fratura exposta, por exemplo. Então, quando você olha essas pessoas físicas, você não identifica, a priori, uma infração tributária. O grande aprendizado da Lava Jato foi o seguinte: ela identificou quem é o carregador de pasta, quem é o sujeito, quem é o mochileiro que leva o dinheiro, quem é o operador lá fora. E isso trouxe para nós, então, nesse Cislava, o que nós temos? Nós temos 55 mil pessoas que em algum momento tiveram algum contato com a Operação Lava Jato. Seja o vendedor da Land Rover, a gente tem o nome dele lá e sabe para quem ele vendeu e quantas vendas foram em dinheiro e quantas vendas foram em, entendeu? E isso faz com que nós tenhamos um trabalho gigantesco ainda na Lava Jato de fazer. Nós já temos autuações concluídas aí de 11 bi e vamos chegar a 15 bilhões até o final do ano. O TCU não tem a prerrogativa
de acesso prévio e sistemático a informações sobre a chancela de sigilo bancário e fiscal. Eu gostaria de frisar que a gente entende que o acesso à informação de movimentação financeira e dados fiscais específicos tem que se limitar aos objetos de controle do tribunal. Não é, eu quero agora, o tribunal vai acessar, não é? Da forma como a Receita Federal, por exemplo. Não, eu quero restringir. Quais são os contratos? Ah, tá. As notas fiscais, utilizando um português mais fácil, as notas fiscais utilizadas pelos órgãos compradores de bens, serviços e obras, não é? Possibilidade de o TCU, de forma responsável, não é? Custodiando aquela informação. Por que ele não pode utilizar aquelas informações, não é? Para avançar nesse trabalho de controle? Acho importante. De olho nos controladores, com a palavra a Transparência Brasil e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, eles têm a competência, são responsáveis pela fiscalização tributária, pela arrecadação e pelo combate à sonegação. E eu verifiquei que nós temos um problema que eu diria quase atávico no Brasil, desde 1500, quando nós fomos descobertos, né, que é a aceitação social do contrabando, descaminho e, consequentemente, da sonegação. A sonegação, muito bem falou o presidente do COAF aqui na exposição dele, é aceita socialmente pela população, aliás, é às vezes até incentivada. Vamos tratar, então, o sonegador, vamos tratar assim de uma forma mais clara, o sonegador. Ele não tem quase nenhum risco de sonegar aqui no Brasil. Trata-se de um bom negócio, no final das contas. Infelizmente, eu falo isso. Por quê? Chega no final, ele pode parcelar o débito e o pagamento que está referido à lei aqui. Não é apenas o pagamento do valor total, mas pode ser um parcelamento que ocorre direto. Sempre nós vamos falar sobre refis daqui a pouco. Então, ele tem, digamos assim, um incentivo, um beneplácito, um benefício legal de poder sonegar e não ser punido por isso. Isso é quase que um incentivo à sonegação. Isso é triste constatar que a gente tem isso. Os refis já vêm de longo tempo, infelizmente, vem se repetindo. A cada 2, 3 anos vem um novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Cada programa desses vem trazendo benefícios para quem sonega, de forma que incentiva a sonegação. Nós, auditores fiscais, na verdade, trabalhamos mais ou menos enxugando gelo. A gente autua, faz o nosso trabalho, mas lá na frente vem um refis, vem uma outra coisa nesse sentido, e o sonegador não é alcançado. Então, o que eu queria falar aqui é a importância do controle social no combate à corrupção. Nós vimos várias apresentações sobre como o Estado brasileiro está organizado, os órgãos de controle estão organizados para promover a fiscalização e o controle, mas eu queria chamar a atenção para a importância da participação da sociedade civil no combate à corrupção, no combate ao desperdício, lavagem de dinheiro e crimes relacionados. A Operação Zelotes, que tem aparecido muito menos do que a Lava Jato na imprensa e na percepção do público, investiga, entre outras coisas, justamente um problema da administração pública, do Estado brasileiro, os órgãos de controle responsáveis por essas fiscalizações, autuações, etc., ter suspeita, indícios de corrupção nesses órgãos de controle. Então, é importante a vigilância da sociedade civil, porque, em última instância, o Estado está para servir o povo e, portanto, somos nós que devemos vigiar os vigilantes. Será que essa joalheria aqui, que abriu, está prestando informação para a Receita Federal, para o COAF? A pessoa que vive naquela localidade, que vai lá, compra, opera, ela poderia ajudar a fiscalizar. Quero um comprovante disso para que eu saiba que vocês não estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro, que eu estou comprando numa loja que não contribui para a lavagem de dinheiro. Por que a população não pode ter esse papel? Pode. E a população é quem está no lugar e é quem vive a realidade. Um projeto que estamos lançando, que é o Tá de Pé, que é um aplicativo de celular, por enquanto para Android, que vai permitir que cada brasileiro possa ir numa construção de uma obra escolar ou de creche com recursos do governo federal,
para fiscalizar, tirar uma foto daquela obra, para a gente fiscalizar para ver se não tem atraso, se não tem desperdício na construção dessas obras com recursos do governo federal. Existe um projeto de lei, salvo engano, 27, de 2013, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que está aqui no Senado parado, que tem uma definição legal de beneficiário final. Então, a gente precisa disso para que a gente possa avançar em tornar obrigatório essa definição de beneficiário final, para que a gente possa saber, de fato, quem é beneficiado por empresas que hoje são usadas por laranja para esconder crimes e recursos ilícitos. Quando o sigilo fiscal prejudica o trabalho dos órgãos de controle, o que aprendemos com a Lava Jato? Todos contra a corrupção. A Índia ela é um país que investe muito em tecnologia, né? Tem satélites, e eles têm uma economia informal muito maior que a do Brasil. E a Índia tomou uma decisão, inclusive inspirada pela administração tributária, de eliminar as cédulas de maior valor. A maior moeda deles era equivalente a $15. E eles eliminaram a cédula de rúpia referente a $15. Por que isso? Para forçar a bancarização. E o depoimento dos delatores que preferem fazer as operações vultuosas fora do Brasil, fora do sistema bancário brasileiro, porque sabem que serão identificados. Uma das formas que nós temos de identificar isso é através da redução, se não impedir, mas criar mecanismos que tornem mais atrativo o sistema bancário. Hoje nós estamos falando do fisco brasileiro, da Receita Federal do Brasil, ter acesso a contas de 113 países, ou seja, nós temos acesso a essas 113 contas. E está em discussão com a possibilidade, já tem mais, de chegar a 253 países. Né? Ou seja, o sigilo bancário ele já é globalizado, ele já não existe mais em termos dos países. Quem quiser esconder dinheiro a partir de 2018, né, vai ter que ir para aqueles países que não fazem parte desse grupo, ou seja, vai ter que botar o dinheiro lá no Iraque, a dificuldade que ele vai ter de ir lá sacar o dinheiro, mas ele vai poder entrar em alguns outros países. A grande questão é, como impedir a circulação de dinheiro? Isso não existe, tá? Na verdade, até tem países estudando isso. E eu não sei se o senhor sabe, mas tem um projeto de lei no Brasil, né? Eu participei de uma audiência pública sobre esse projeto que propõe acabar com dinheiro em espécie. Tá? Nós temos um projeto de lei aqui. Agora, por que não se pode implementar um projeto desse, pelo menos de uma hora para outra? Porque nós temos um outro problema, que é a bancarização. Quer dizer, é aquela parcela da população que ainda não tem acesso ao sistema financeiro. Então, se você acaba com dinheiro, no fundo, você está obrigando as pessoas a fazer as transações, pagar tudo com cartão. E hoje em dia eu vejo, né, você vê pessoas pagando as menores despesas com débito, crédito, que seja. Isso tudo tem uma virtude, é registrado, é controlado. Né? Se depois você quiser investigar de onde veio, para onde foi, se pega, a Receita tem como detectar se foi pago o imposto daquela transação. Na hora que o sujeito paga em reais, isso aí ninguém sabe se o vendedor lá não emitir a notinha fiscal, etc., some. Tá? Então, existem formas de você controlar, mas a gente tem que reconhecer que são formas meio dramáticas. Na legislação atual de sigilo fiscal, o sigilo fiscal é infinito. Não tem prazo legal para que ele acabe, nunca. Pode durar uns 700 anos aí. De alguma coisa. Se a Receita Federal entende que uma autuação não pode ser disponibilizada para o público, para o cidadão, a informação daquela autuação ela fica ali para sempre, pela legislação atual. Né? Então, nem posteriormente, quando a sigilo comercial, sigilo bancário, tudo isso é uma legislação que não previu que sigilos fazem sentido, mas tem coisas que tem que ter prazos definidos para que eles possam ser levantados. Justificativas para que esse sigilo seja mantido. Nada disso hoje a gente tem. A respeito da nota de R$100, essa nota de R$100, eu não vejo por que ela vai circular, por que circular uma nota de 100. A União Europeia já chegou à conclusão que aqueles 100 euros, aqueles 500 euros, tem que sair de circulação, não justifica. Não é? Porque ninguém mais usa dinheiro em bolso, só se for maluco. Não é? Usa cartão. Isso nós vamos, então, e isso é fruto que caminha para a corrupção. O senhor acha que o COAF falhou, errou, de 2000 para cá, desde que foi criado, principalmente agora, nessa última década,
diante dessa corrupção hoje já velada e conhecida por todo o povo brasileiro? Olha, sinceramente, não. Não acho mesmo. Do ponto de vista de sistema, né, o sistema funcionou, tá? Foi capaz de detectar. Agora, de novo, esse sistema não impede a transação financeira. Isso em nenhuma parte do mundo. Isso não existe, é impossível. Seria ilegal pela legislação que obriga a circulação de dinheiro. O papel do sistema é detectar e avisar. Tem algo errado acontecendo. Isso foi feito e gerou essa e várias outras, eu diria, acho que quase todas as grandes operações da Polícia Federal hoje têm a nossa participação direta. A gente trabalha junto com o Ministério Público, junto com a polícia. Não é uma coisa distante, nem nada, e com a Receita Federal também e vários outros órgãos. Então, do ponto de vista de resultado, o sistema está funcionando. Agora, assim, aconteceu, gastou muito dinheiro ou circulou muito dinheiro. Isso não é algo que nós tenhamos controle, nós não temos como impedir essa circulação. O que a gente pode fazer é avisar, olha, está acontecendo isso, está circulando muito dinheiro. E isso foi feito. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.